Olá, meus amores! Hoje temos mais uma aulinha e o nosso tema de hoje será frações decimais. Roda a vinheta! Então, meus amores, frações decimais é difícil? Não, não é difícil. Normalmente o aluno ele se assusta com essa questão do decimal, mas não tem mistério, é simples. As frações que têm como denominador o número 10, 100 e 1000, elas são chamadas de frações decimais. As frações que têm denominadores 10, 100 e 1000 são chamadas de frações decimais. O decimal, né? Olha só, vou escrever como fica 10 escrito em número decimal. 0,1. O 100, 0,01. Ó, décimo, centésimo, tá? E o 1000? Vou botar certinho aqui. O 1000, 0,001. 10, 100 e 1000. Então aqui eu fiz um esqueminha para explicar. Olha a vírgula, eu coloquei a vírgula em vermelho para destacar. Para vocês perceberem que o número que fica antes da vírgula, ele é chamado de inteiro. E o número que fica depois da vírgula, ele é chamado de parte decimal. E não importa se aqui tem mais números ou se tem um número só. É parte decimal. Os meus alunos me perguntavam isso. Ah, professora, mas se tiver 2 números, se tiver 5 números, se tiver um número só, é parte decimal. Tudo que está depois da vírgula, tá? É parte decimal. Tudo que está antes da vírgula é parte inteira. 100, 2 casas, certo? Depois da vírgula, para fazer 100. E 1000, 10, 100, 1000, 3 casas depois da vírgula para fazer 1000. Então, deu para entender até aqui? Agora, eu vou fazer um desenho aqui, vou tentar dividir em 10 partes. Vamos lá, 4, 6, 8, qual é a partezinha mais larga? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja bem, eu tenho um desenho dividido em 10 partes, certo? Eu vou consumir 4 partes desse desenho. Se o meu desenho tem 10 partes e eu estou falando de número decimais, eu quero escrever em número decimal a representação desta figura. Então, como eu vou fazer? Quantas partes ele tem? 10. O todo não é o denominador? Nós não aprendemos isso na aula anterior? Então, o todo representa o denominador. Eu tenho 10 partes, ó, 10 partes ao todo. Então, o 10 vai vir para a parte de baixo, que representa o todo. E as partes consumidas, elas vão ficar aonde? No numerador. Quantas partes consumidas eu tenho? 4.
Então, essa fração é uma fração decimal. Eu tenho 4 décimos. Ah, mas como eu represento essa fração em número decimal? Gente, olha aqui. Como que é? A parte inteira fica antes da vírgula, não é assim? E a parte decimal fica após da vírgula. Então, eu tenho a parte inteira representando o 10 e eu tenho a parte decimal que foi a que eu consumi. Qual foi? 4. 4 décimos. Não é fácil? Não é difícil. Então, eu tenho 4 décimos. Vou fazer uma barrinha, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes tem a minha barrinha. E eu vou consumir, vamos ver quantas, nem vou contar. Consumir quantas? 6 partes. Se eu consumir 6 partes, a barrinha tem quantas partes? Não tem 10? Ó, nem vou colocar aqui para não... Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é o todo, né? Representa o todo, a figura inteira. Então, 10. Sempre o todo vai para o denominador, não pode esquecer isso, tá? E qual é a parte consumida? A parte consumida representa o numerador. Então, eu tenho quantas aqui? 6. Eu consumi 6 partes de 10. Então, eu tenho uma fração decimal. Por que 6 décimos? Toda fração que tem denominador 10, 100 e 1000 é denominada fração decimal. Como eu represento? É o mesmo de cima. 0,6. É difícil, meus amores? Não, não é difícil. Vamos supor que essa barrinha tivesse 100. 100, o total aqui, o quadrado. 100. Vou tentar fazer? Deixa eu tentar fazer aqui. Será que eu vou conseguir fazer 10 barrinhas de 10? 1, 2, 3, 4, 5. Estou diminuindo. 6. Ó. 7, 8. Vamos ver se tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, chegamos lá. 10. Agora vai ficar tortinho, tá, meus amores? Porque no olho assim é difícil. Vamos fazer 100. Pronto. Eu tenho 100 quadradinhos, certo? E eu consumi apenas 6. 6, meus amores. Vou deixar o mesmo que era 10, certo? Nós tínhamos 10. Vou fazer a barrinha de 10 aqui em cima. 10. E vamos consumir 6. Sobraram 4, certinho, 10. Então, veja bem, aqui, ó, 6 décimos. Agora, eu vou até consumir mais. 8, 7, 8,
6, 7, né? 8. Vou consumir 8 para não ficar igual. Então, eu tenho 100 unidades. Eu tenho uma fração aonde o todo vai para o denominador, que são 100, tá? E a parte consumida vai ser o numerador, 8. Então, vou botar o setinha para cá, para vocês saberem que eu estou falando dessa fração, desse desenho aqui. Então, olha só, eu tenho 8 centésimos. É uma fração decimal, certo? Ah, mas como eu escrevo agora que mudou para 100? Olha aqui como que é o 100, como é o 100. Não é assim? Então, como eu vou escrever? 0,08. Dezena, centena. A parte decimal é que fica depois da vírgula. Se aqui tivesse 1000 quadradinhos e eu tivesse consumido 8, ou 6, ou 4, ou 3, eu colocaria da mesma forma. Só que 1000 seria assim, ó, 0,008. Entenderam? Viu como não é difícil? Eu desenhei 5 barrinhas de 10, certo? E nós vamos consumir uma única atividade, tá? Eu desenhei 5 barrinhas e nós vamos trabalhar em cima das 5 barrinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é tudo que eu estou consumindo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Só 5 eu quero. 5. Então, veja bem. Eu consumi as barrinhas 1, a barrinha 2, a barrinha 3 e a barrinha 4. Eu consumi quanto? 10. Eu consumi as 10 unidades. Eu consumi o todo, porque ela tem 10 divisões, né? E eu consumi os 10, vamos dizer, pedacinhos, 10 pedacinhos da barrinha. Então, aqui ou até aqui, eu consumi quanto? 40, certo? E aqui, eu consumi quanto? 5. Mas eu tenho quantas barrinhas aqui? 10, tanto quanto as outras, certo? Então, ó, 10, 20, 30, 45. 45, o quê? Qual é o... Aqui eu estou colocando, gente, o numerador, o que foi consumido. Quanto eu vou colocar no denominador? 10, meus amores, não é? Por quê? Cada barrinha tem 10, então eu estou falando de décimo. Então, eu vou colocar 10. Então, eu tenho 45 décimos ou, tá? Eu posso dizer que eu tenho quantas eu consumi de total. Quantas barrinhas? 4. Não foi? Então eu consumi. Eu tenho 4 barrinhas inteiras consumidas, certo? E eu consumi só 5. Então, eu tenho 4 inteiras e 5. Quanto o total delas? 10. Então, eu tenho 45 décimos ou 4 inteiro e 5 décimos. Ah,
professora, mas como agora eu vou passar esse numeral para décimo? Simples, não é 45, gente? Eu vou pegar a vírgula, vou fazer que nem vou colocar aqui para não... O 4,5. Ó, 45. Ó, 4,5. 4 inteiros e 5 décimos. O décimo não é uma casa só, gente? Olha aqui. Ó, não é uma casa só? Então, 4 inteiros e 5 décimos. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários para eu te ajudar, tá ok? Muito obrigada por ter assistido minha aula. Fica com Deus. Até a próxima. Beijos.